Você é uma pessoa disciplinada e que consegue organizar o seu método de estudo? Você tem um cronograma de estudo? Olha só, eu vou compartilhar nesse vídeo como que a gente pode criar um cronograma de estudos para a gente evoluir cada vez mais na nossa carreira como desenvolvedores e desenvolvedoras web. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área. Que bom te ver aqui em mais um vídeo root aqui no canal, onde a gente vai falar sobre raízes, né? Aqui é onde a programação começa. E uma das coisas muito importantes que a gente precisa levar para a nossa carreira é a disciplina, a organização, o estudo, a evolução constante. Não tem como. Se a gente quer ser um dev diferenciado no mercado, né? Uma dev que vai fazer a diferença aonde passar, nós precisamos ser disciplinados e continuar evoluindo. Por isso, eu fiz esse vídeo aqui onde eu vou te ajudar compartilhando com você algumas ideias do que já passou na minha vida, tá? De cronograma, de estudo, de como que tudo isso fez sentido para mim até hoje, e vou te montar contigo, usando a ferramenta do Notion, um cronograma para que você possa então continuar a sua evolução constante. Bom, sabia que eu já fiz um concurso uma vez para a Polícia Federal, olha que legal, né? Ali eu aprendi algumas coisas que eu não tinha levado para minha vida até então. No ensino médio eu levei de qualquer jeito, tá bom? Eu não estudava certinho no ensino médio. Eu gosto de estudar assuntos que me são, assim, a coisas que eu gosto, tá? Mas assuntos que às vezes eu não gostava muito, eu não era disciplinado para ir mais a fundo. Só que ali, para fazer um concurso, eu precisava estudar algumas coisas que eu não gostava tanto, e eu precisava de disciplina. Então eu precisava ter horário para começar, para terminar, o horário de pausa, eu precisava ter além dos métodos aplicados ali, diversos métodos aplicados ali para eu memorizar as coisas, eu precisava ser regrado e precisava ter um cronograma de estudos. Naquela época eu fiz no papel mesmo, naquela época eu fiz com a planilha do Google Drive, assim, é o jeito que eu me virava. Mas aí chegou essa ferramenta e nos dias de hoje eu uso muito essa ferramenta e vou te mostrar como que a gente pode organizar nossas ideias e nosso cronograma nessa ferramenta, tá bom? Bom, o nome da ferramenta é Notion. O que é o Notion? Ele é um aplicativo de anotações, ele é versátil e multiplataforma, é gratuito e ele reside na nuvem, então você pode ter a sincronia dos seus dados, instalar ele no seu celular, instalar ele no seu computador, no seu tablet, onde você quiser. E o conteúdo está sempre na nuvem e assim você não perde nada. Vamos lá, então ele se denomina o All-in-One Workspace, o espaço de trabalho todo em um, né? Então é um só espaço de trabalho que você vai precisar. Tudo que você precisa fazer é colocar o seu e-mail aqui, e esse cadastro aí, você vai ter esse aplicativo disponível no seu computador, no seu celular. É só você baixar para o celular, tá? Você vai baixar ele para o seu computador também se você quiser. Você vai acessar ele pela internet se você quiser, notion.so, né? Bem tranquilo, tá? E aqui, ó, são algumas empresas que confiam no Notion, tá aqui o produto, enfim. Se você ainda não conhece o Notion, você tá conhecendo agora. Se você já conhece, tá tudo certo, eu tô apresentando para quem ainda não conhece, que dá para você fazer diversos tipos de categorização de produtos, tá aqui, ó, de conteúdo, né? Esse é o grande lance do Notion. Ele não tem uma opinião formada em como você deve usá-lo. Na verdade, você transforma ele pro jeito que você acha melhor que é para você. E isso eu acho sensacional, né? Existem aplicativos que falam assim, bom, esse é um aplicativo só de lista, então você vai ter que usar ele dessa forma. Esse é um aplicativo só de Kanban, né? Que são aqueles cartõezinhos que a gente vai movendo pro lado pro outro. Estou fazendo, está concluído, terminei, né? Então isso é um jeito Kanban. O Notion tem isso dentro dele. Existe aquele aplicativo só de calendário. O Notion tem isso dentro dele, mas tudo é livre para você fazer do jeito que você quiser. E aqui ele tá mostrando diversos templates que ele ainda tem, caso esse lance de a gente ter várias opções, a gente acaba tendo dificuldade de escolher uma, né? Então ele vem trazendo vários templates pra gente. Claro que eu vou te mostrar aqui pra você uma ideia. Ó o Kanban aqui, ó, que eu falei. Kanban é isso, ó, você mexe um card para um lado, para o outro. Então você consegue organizar seus projetos, suas tasks. Você consegue fazer um wiki, né, que seria páginas. Você vai usar muitas páginas e você vai ter métodos ali de você pesquisar por essas páginas, tópicos e tudo mais. Você consegue fazer anotações de documentos. Olha que legal, né? Enfim, muita coisa. Além de tudo, dá para trabalhar com time, né? Então você sabe que hoje na Rocket City nós trabalhamos bastante com o Notion, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, tudo isso aqui que eu tô anotando pra você aqui é feito no Notion, tá? Eu preciso te começar falando, então, algumas coisas que são essenciais pra gente entender no Notion. Primeiro eu vou falar e eu já vou praticar contigo, mas eu vou falar super rápido pra gente já fazer o nosso cronograma, tá? Você precisa entender que o Notion tudo é página, tá? Então tudo isso que você tá vendo aqui, ó, isso que você vê aqui é uma página, tá? Essa página, ela pode residir, ela pode estar dentro de um banco de dados ou não.
Então eu posso ter página dentro de página, dentro de página, dentro de página, né? Ou somente, né? Enfim. Ou então um banco de dados que tenha uma página, que tenha 2, 3, 4 páginas. Dentro dessa página eu posso ter página dentro de página. Dentro dessa página eu posso ter banco de dados. Então esse é o grande lance. Agora vamos direto ao que interessa. Eu vou usar esse mesmo Notion. Não, esse aqui eu vou deixar pra cá. Eu vou usar outro aqui que eu tenho. Aqui, gente, no Notion, assim que você criar sua conta, você vai ter já uma página, tipo essa aqui. Eu vou pegar uma aqui, tá? Aqui, pronto. Você vai ter uma página, ou em branco, ou Getting Started. Você vai ter os templates, que são muitos, para você poder escolher. Muitos, tá bom? Você vai ter como mudar a cor do seu Notion, se você gostar. Então você pode vir na parte aqui, ó, de... Vamos lá. Add another account. Achei. Settings in Members. Tinha esquecido completamente. Ó, você vai vir aqui em Settings in Members e aqui você vai poder mudar a aparência dele, por exemplo, se você quiser o tema Dark. Eu vou deixar em tema Light aqui, tá? Pra gente poder estudar no tema Light. E aqui você vai arrumando diversas coisas. Muito bem. O grande lance que eu falei pra você no Notion é a página. Agora, aí, vamos lá. Aí. É a página, tá? Na página, quando você tiver ela aí, quiser começar uma página, pô, Mike, o meu tá o Getting Started, queria começar outra. Clica aqui, ó, em Add Page, ou então aqui, ó, New Page, tá bom? Fechou? Então tá, criou a página, você pode começar vazia com ícone, você pode colocar ícone, cover, enfim, eu não vou cobrir todos esses detalhes do Notion, porque nosso foco aqui é criar um cronograma de estudos, tá bom? Mas você tem como fazer várias coisas, e o segredo está na tabela e na página que eu falei, tá? Então tudo é uma página só. Então vamos supor que isso aqui seja o seu cronograma. Seu estudos, tá? Meus estudos. Vamos colocar dessa forma. Dei um Enter e ele limpou tudo aquilo que ele tinha, né? Tá bom? Ele limpou completamente. E aqui é onde a gente começa a fazer a nossa brincadeira. Primeiro, eu vou usar uma tabela inline que a gente fala, tá? Então eu coloco uma barra. Eu vou colocar assim, ó, table inline. Tá? Então essa barra aqui, ela vai pesquisar por todas as opções de blocos que o Notion tem. Dentro da página, vamos lá ao conceito novamente. Dentro de uma página, tudo é bloco no Notion, tá? Cada Enter que eu dou, ó, cada Enter é um novo bloco. Como que eu sei? Se eu voltar aqui, ó, e passar o mouse em cima, você vai ver que ele vai abrir esses pontilhadinhos aqui e esse sinalzinho de mais. Cada um desses aqui é um bloco, tá legal? Então, fazendo isso daqui, eu quero um bloco de uma tabela table inline. Fechou. Ao fazer isso, eu vou colocar aqui como inbox. Eu posso colocar o nome que eu quiser nessa tabela, é uma tabela, tá? Mas eu vou colocar como inbox, ou seja, aqui eu quero colocar todo e qualquer conteúdo que eu for estudar. Todo e qualquer conteúdo. Vamos começar? Vamos começar entendendo que isso daqui agora é uma tabela. É uma tabela que está dentro de uma página, ok? Página Meus Estudos, tabela é essa daqui. Bom, vamos lá. Eu quero estudar em algum momento JavaScript, só que algo do JavaScript específico, por exemplo, destructuring, ok? Eu quero estudar no HTML algo bem específico, eu quero estudar somente sobre as tag A, por exemplo, tá? Tag A. Eu quero estudar mais a fundo sobre a tag A. Tag script, pronto. Tag script que tem opções ali. No CSS, por exemplo, eu vou querer estudar sobre grid, tá? Display grid, ok? Bom, perceba que então cada uma desses nozinhos aqui, ó, cada um desses carinhas que eu tô colocando é uma nova página. Como eu sei? Passo o mouse em cima, clico em Open. Pronto, uma nova página, olha que legal, tá bom? Lembra que eu te falei, página dentro de página, tabela dentro de tabela e assim vai. Bom, agora vamos começar a organizar esse estudo. Aqui em tags, ao invés de eu colocar JavaScript aqui na frente, eu quero colocar uma tag JavaScript. Tá? É só eu escrever o nome e clicar em Create. Aqui eu quero colocar uma tag HTML. Coloquei Create, ok? E aqui eu quero colocar uma tag CSS. Pronto, isso aqui já é o início dos estudos do conteúdo. Posso tirar isso aqui se eu quiser, tá? Ou não, tanto faz, vai muito do seu jeito. Lembra que o Notion, ele não tem opinião, você vai fazendo do jeito que você quiser. Então você vê que eu já comecei aqui e já fui alterando, tá bom? Isso eu quero te mostrar a flexibilidade que você tem sobre esse assunto Notion. Muito bem, você tá entendendo que aqui eu estou fazendo nessa inbox significa caixa de entrada, eu estou colocando todo o conteúdo que eu vou querer estar estudando, beleza? Fechou. Passo 1, colocar todo o meu conteúdo no inbox. Eu não vou colocar em nenhum outro lugar, primeiro no inbox, tá bom? Agora eu vou querer fazer uma tabela. Só que desse conteúdo aqui, ó, desse inbox aqui, eu vou criar uma tabela através do inbox. Como que vai funcionar isso? Vamos lá. Create Linked Database. Agora sim, barrinha Create Linked Database. É isso que eu quero. Qual que é o Linked Database que eu quero? A base de dados meus estudos, tá vendo?
Essa outra que tá aparecendo pra mim agora é porque eu estou usando um Notion que já tem outra inbox ali, tá bom? É de outra aula que eu dei e acabou ficando ali. Mas vamos no inbox aqui. Pronto, você percebe que, olha só, é a mesma tabela. Só que essa, por causa desse sinal aqui, ó, ela é uma tabela linkada, tudo bem? A tabela raiz é essa daqui. Então essa daqui é o que tá contendo tudo. Só que essa daqui tá linkada. Mas por que isso, Maicão? Porque agora eu vou adicionar uma view, tá? Nessa view eu vou colocar como calendar, como calendário, ok? Vou criar. E nessa calendar, ó, nesse table aqui eu vou tirar ela, vou deletar. Então delete para ficar somente o calendar, tá bom? Só ficou o calendário, tá vendo? Eu tenho um calendário perfeito aqui feito para mim pelo Notion. Olha que legal, dia 26 e tudo mais, já tá acabando o mês, né, de julho, tá? Quando eu gravo esse conteúdo, claro, esse conteúdo tá saindo mais pra frente, mas agora enquanto eu gravo ele tá aqui no dia 26. Muito bem, gente. Agora, como que eu vou linkar as coisas? Você tá vendo esse date aqui, ó? Tá vendo esse date? Então, beleza. O Destructuring, eu vou querer estudar, por exemplo, hoje é segunda-feira. O Destructuring, eu vou estudar hoje, segunda-feira. Então, eu vou vir aqui em date, tá? Aqui mesmo, e clico no dia 26, pronto. Esse outro aqui do tag eu vou estudar amanhã, dia 27, tá? E esse do display grid eu vou estudar dia 28. Muito bem, você tá vendo as datas? 26, 27, 28. Nessa tabela aqui agora, eu vou adicionar nela, tá? Um filtro não. Aqui eu vou adicionar um calendar by. Ou seja, eu vou filtrar esse calendário pelo date, né? Eu quero que ele filtre pelo date. Já estava, por mim já estava perfeito, filtrado pelo date. E olha só que apareceu aqui, ó, Destructuring, Tag, Script, Display Grid. Você percebeu que agora ele já está organizando pra gente pelo calendário. Na minha opinião, calendário deveria ser algo que eu veria primeiro quando eu entrasse em uma página, tá? Vou fazer um outro ajuste legal nessa página aqui, ó. Aqui nesses 3 pontinhos, deixa eu tirar minha câmera, eu vou colocar em Full Width, tá? Full Width para ele pegar a página toda e vou diminuir um pouquinho agora. Pronto, assim eu consigo ter uma visão mais macro do que está acontecendo, tá? Então, apesar de estar um pouco mais pequenininho, você pode ver de uma visão macro como está acontecendo a coisa, beleza? Vou dar um zoom novamente. O que eu estou fazendo para dar o zoom na ferramenta do Notion aqui instalada no meu computador é Command mais no Mac, tá bom? Command mais e Command menos para dar esse zoom out, zoom in e zoom out. Beleza, ó, tô começando a organizar as coisas, tá? Agora, eu quero montar algo semelhante a isso aqui com você. Olha que bonitinho que temos aqui, tá? Temos o calendário, temos o dia de hoje, temos as tarefas. Como que eu vou fazer isso? Daqui a pouquinho eu volto até a gente finalizar com uma ideia dessa. Gente, o que eu quero fazer aqui agora é colocar uma seção aqui sobre hoje, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, com hash, 2 hashes pode ser hoje. E aqui eu vou colocar 8 pomodoros, já explico isso, né? O que mais que eu coloquei ali? 3 matérias e um post. Ó, 3 matérias... 3 matérias e um post, tá? Eu já vou falar o que significa cada uma dessas coisas, tá? Fiz isso, ó, tudo é bloco, lembra? Tudo é bloco. Eu vou criar um novo bloco e vou chamar isso daqui de tarefas. Ó, 2 tarefas. Tudo bem? Olha que legal, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos e arrastar ao lado do hoje, tá? Lá no cantinho. Aqui a minha câmera ficou em cima, né? Vou voltar, vou fazer de novo, ó. Tava aqui embaixo. Hoje, lá no cantinho, eu coloquei tarefas. Esses aqui agora eu volto aqui pra dentro do hoje, tá? Ó, tô arrastando eles pra dentro do hoje. Então o que ele tá fazendo aqui pra mim? Dividindo em 2 colunas, tá? Então eu tenho essa coluna e essa coluna. Na coluna tarefas, eu vou mais uma vez criar um Create Linked Database. Qual database? Meus estudos, tá? E ele tá puxando tudo aqui, tá vendo? Ele puxa tudo pra mim. Agora como que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma view e essa view vai ser lista, somente lista, tá? Criei uma lista. Aqui eu vou apagar essa table view, que ela não me importa agora, tá? E deixei somente a lista. Perceba que na lista agora nós temos essas tarefinhas que seriam, né? A tarefa de display grid, tag, destructuring, tá? Mas isso não é tarefa. Isso aqui é o conteúdo raiz que eu quero fazer. Eu quero estudar display grid, é o conteúdo raiz que eu quero estudar. Tag script é o conteúdo raiz que eu quero estudar. Destructuring é um conteúdo raiz que eu quero estudar. Como que eu faço então para alterar isso agora? Vamos lá, no display grid ou em qualquer um desses que tiverem aqui, eu vou mudar agora o filtro dessas tarefas aqui, tá? Que eu quero que aqui apresente para mim somente tarefas. O que eu faço? Vou clicar aqui, vou criar em filtro, adicionar um filtro, ó, add filter, aonde as tags contenham somente tarefas. Ó, não tem aqui, tá vendo? Não tem tarefas ainda. O que eu vou fazer? Eu preciso criar um conteúdinho, ok? Somente um aqui. Dentro das tarefas que eu tenho que fazer, uma delas é pesquisa, tá? Pesquisar
Vamos lá, pesquisar sobre destructuring. Destructuring. Primeiro, uma das tarefas que eu tenho que fazer, né? Destructuring. É uma pesquisa. Então, na tag aqui, eu vou colocar como... Posso colocar como JavaScript, não tem problema. E tarefas. Né? Eu vou colocar como em inglês, tá? Task. Task é uma tarefa. Tudo bem? Fechou. Fiz isso, tá vendo o task ali, né? Vou habilitar o filtro. Tags contém tasks. Ou task, tá bom? Perceba que agora ele mudou. O que tinha antes aqui, dos outros, não tem mais, tá bom? Aqui a inbox ela vai trazer tudo pra gente, a gente já entendeu isso. Se eu quiser fazer uma separaçãozinha legal, ó, posso tirar isso pra cá. Eu posso colocar 3 pontinhos, 3 setinhas assim, né? Opa, eu acho que ele apagou um. Aí, beleza. Tá, esse aqui eu não queria. Delete, ok? Vou pegar aqui, ó, de novo, mais um daqui. Vou jogar pra cá. Você vê que eu vou montando o carinha do jeito que eu quiser, tá vendo? Eu monto ele do jeito que eu quiser. Então a tabelona grande, ela fica lá embaixo, eu não preciso ter um acesso para ela no momento agora, tá? Eu vou ter um acesso nela na hora que eu for colocando os conteúdos, mas o mais legal de todos é que eu posso colocar o conteúdo diretamente aqui, ó. Então eu vou clicar aqui em Add Item e vou colocar de novo do JavaScript agora, eu vou colocar como Higher, por exemplo, Order Functions. É uma coisa que eu quero estudar sobre o JavaScript, tá? Para seguir o meu padrão, vou colocar JavaScript. Ou melhor, no meu padrão eu não coloco nada aqui, né? Eu coloco aqui como JavaScript. Fechou? A data já está automaticamente preenchida, porque eu coloquei ela direto no calendário. E aqui você percebe que essa tabela vai se preenchendo automaticamente. Moral da história, eu posso colocar esse sinalzinho de maior, dar um Enter aqui e escrever somente aqui, ó, Database, tá? Que seria a base de dados, Database. Escrevi aí, vou pegar e arrastar para dentro do Database. Aí ele é um item que ele abre e fecha. Por quê? Porque você tá vendo que aos poucos eu não preciso mais mexer no database, tá? Ele simplesmente está contendo tudo que eu estou colocando. Tudo, absolutamente tudo, porque tudo está linkado ao inbox, tá vendo? Tudo está linkado ao inbox. Você pode mudar isso aqui, tá? O nome que você quiser. Eu coloquei inbox porque eu quis. Mas você pode mudar o nome da tabela do jeito que você quiser, database do jeito que você quiser. Matérias, sei lá, conteúdo. Tá? Conteúdo. Tá? Se eu mudei aqui, ó, vai ser refletido em todos, ó. Conteúdo, tá bom? Esse é o jeito Notion de se fazer as coisas. Muito bem, Mike, então eu acho que estou entendendo. Tá, então eu tenho que pesquisar aqui sobre Destructuring. Isso é uma tarefa do dia, tudo bem? Esse é o dia. E aí, como que eu gosto de dividir o meu dia? Eu gosto de fazer por pomodoros. Cada pomodoro tem 25 minutos a 50 minutos. Hoje, no meu dia, um pomodoro, ele tem em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Então, no meu dia, eu gosto de ter de 4 a 6 pomodoros. Para mim é o suficiente. Mas se você começar com pomodoros menores, de 25 minutos, tudo bem. O que vai ser? Você vai fazer 25 minutos e você vai dar pausas de 5 a 10 minutos, tá bom? E voltar imediatamente para concluir todos os pomodoros, tá? Então, hoje eu tenho que fazer 8 pomodoros. Eu só vou dar esse check aqui se eu fizer. Hoje eu tenho que estudar 3 matérias. Só vou dar o check se eu fizer. E eu tenho que escrever. Esse aqui é o mais louco. Eu tenho que escrever um post sobre o que eu estudei hoje. Esse daqui, então, tá envolvendo o que contigo? Está envolvendo uma técnica de foco e concentração chamada Pomodoro, ok? Para você poder focar no seu estudo. Eu tô te ensinando a estudar com qualidade, tá? Está envolvendo um número suficiente de matérias que eu então não preciso de uma overdose de conteúdo, não é o que eu preciso. Definitivamente ninguém precisa de overdose de conteúdo. O que a gente precisa é estudar com qualidade. Então 3 matérias é o suficiente. Às vezes nem vai precisar de tudo isso no primeiro momento, quando você estiver começando. Mas tô colocando 3, é aceitável. E eu vou agora usar a técnica de revisar e puxar da minha cabeça tudo que eu aprendi. E aqui, nesse momento de revisão, onde eu tô escrevendo um post sobre o que eu escrevi, sobre o que eu estudei, é o momento onde eu vou pensar e tirar da minha cabeça, fazer o meu processo ser ativo, tá? É onde eu vou, quem sabe, voltar em alguns conteúdos, tirar prints pra montar esse post, ficar bem legal, porque eu tenho que dar um jeito de ensinar pessoas que não conhecem sobre o assunto. Por isso eu vou fazer um post de um blog, entendeu? Isso eu não preciso postar na internet, eu não preciso jogar isso no LinkedIn, não preciso jogar isso em lugar nenhum. Isso pode ser dentro do próprio Notion. Dentro do próprio Notion, você pode vir aqui na parte de... Ó, você pode criar uma parte nova, ó, já tô inventando contigo. Você vê que o Notion é maravilhoso por causa disso, tá? Eu vou criar aqui um novo tipo de Create Linked Database, ó que legal. Inbox, obviamente, tá? E o que eu vou chamar esse aqui, eu vou filtrar ele aqui. Pode ser em lista, pode ser do jeito que eu quiser. Que tal cards? Ó, vamos colocar uma nova view, tá? Vamos colocar a view de board, tá bom? Create, tá? Agora, essa view de board, ela vai escolher automaticamente as tags e vai separar por tags, mas não é o que eu quero. Eu vou querer criar na minha tabela, eu posso criar em qualquer conteúdo, ó. Qualquer conteúdo, eu vou clicar. E aqui, ó, eu vou adicionar uma propriedade. E essa propriedade, eu só vou colocar ela como...
por exemplo, como... Tô pensando para poder ficar naquelas tagzinhas. Na ideia que eu quero fazer, eu vou colocar como um checkbox. O nome da propriedade será post. E aí eu vou falar se ela é um post ou não. Tá? Então eu só vou clicar se ela for um post ou não. Aí nesse caso, eu não posso usar o board view, porque não faz sentido. O board ele precisa de labels, assim, ó. Ele precisa de tags, tudo bem? Ainda que eu faça outro tipo de tags, né, que eu poderia criar outra propriedade, mas não é o caso que eu quero. No caso que eu quero, eu vou deixar só como lista, tá bom? Já mostrei o board, mas pelo menos você vai brincando aí. Mas eu quero deixar como lista mesmo, porque faz mais sentido pra mim. Nessa lista eu vou mexer nas propriedades dela, e nas propriedades dela eu não quero task, eu quero post, tá? E aí, ó, vou criar um filter, que aqui só apresente pra mim, só adicione o filtro, que só vai apresentar pra mim quando o post for checado, quando o post for verdadeiro. O que acontece aqui? Acontece que nesse conteúdo, que eu poderia dar um título aqui, como... posts. Nesse conteúdo agora, sempre que eu clicar em new, tá? Ele vai criar uma nova página e já vai marcar como post, ok? E aqui eu posso falar sobre três coisas que aprendi sobre destructuring. Tá, o que eu estou fazendo aqui, gente, com vocês? Aqui agora eu vou colocar aqui imagem. No Notion eu posso embedar qualquer coisa na página, tá? Embedar que eu quero dizer é, posso colar imagem, posso colocar vídeo, tudo que eu quiser eu posso colocar numa página. E aí se eu tô agora fazendo um resumo do que eu aprendi, aqui tá o momento de eu falar 3 coisas que eu aprendi sobre Destruction, caso seja esse o título. O título, você pensa depois, não importa o título. Importa que você fale sobre o que você acabou de estudar. E você estudou, nesse caso, 3 matérias, escolhe uma. Né? Ou escolhe fazer um mashup, né? Uma mistura entre cada uma delas. Tudo certo, né? Só que você tem que terminar o dia criando um post. Se você decidir ativamente aqui, pra você não precisa de técnica de foco, de concentração e de estudo, você não precisa dessa porcaria. Se você achar que você não precisa estudar não precisa estudar todo dia, tudo bem. Se você acha que você não precisa revisar, que você não precisa criar nenhum método de revisão que vai te ajudar a fazer sua mente ativa, que isso tudo é balela, tudo bem. Aí é um problema seu, tá bom? Meu objetivo aqui, te dar ferramentas. E dentro das ferramentas, você escolhe o que faz sentido pra você, né? Cada um vai ser assim. Tem gente que é genial, que não precisa de técnica nenhuma e simplesmente voa na vida. Tá bom, você pode ser essa pessoa, né? Tem gente que nunca precisa revisar nada, que aprende assim, ó. Ouviu uma única vez... Pode perguntar pra ele amanhã que ele sabe discursar sobre tudo aquilo, tá bom? Às vezes você se encaixa nesse tipo de pessoa e tá tudo certo. Estou mostrando ferramenta pra todo tipo de pessoa. O Notion, ele é pra todo mundo. Você faz do jeito que você quiser, tá bom? Aqui é somente um jeito que eu penso. Então você percebe que aqui você vai colocando suas tarefas. Além de pesquisar, o que mais que faz parte das suas tarefas sobre estudo? Além de pesquisar, você pode fazer agora um resumo, né? Criar um resumo da matéria de JS, se você hoje escolheu para estudar JS. Aos poucos, o que você está percebendo? Que não é a quantidade de estudo que você está engolindo, mas sim a maneira que você está sendo disciplinado, disciplinada para poder fazer o estudo e a absorção desse estudo. Porque entender vendo um vídeo é uma coisa, colocar a mão na massa para praticar é outra, fazer um resumo, criar um post, ensinar para alguém é outra completamente diferente. São várias vias de aprendizado, estamos potencializando através da disciplina. Não é eu estar animado para poder estudar, isso não existe. Tem dia que eu tô completamente para baixo, mas a disciplina sobrepõe, porque eu preciso chegar em um objetivo. Agora vamos colocar o objetivo? Eu deixei lá de uma maneira bonitinha aqui, por exemplo, tá? Como objetivo, ó. Eu vou ver se eu consigo copiar isso daqui e colar naquele Notion. Vou ver se ele é capaz de fazer isso. Não sei. Deu. Legal. Mas é melhor fazer com você, né? Porque aqui tem coisas novas. Aqui tem elementos novos. Por exemplo, call out. Call out é um carinha diferente. E aqui você pode colocar, né, no seu dia a dia, frases que vão fazendo sentido pra você. Uma frase que saiu hoje, olha. Não é sobre o que você é capaz de fazer, mas sobre as pessoas que você poderá tocar. Eu inventei essa frase agora, tá? Eu inventei essa frase agora. Então você faz do jeito que você quiser. Beleza. Vou colocar aqui mais 3 carinhas aqui e vou colocar objetivo de vida. Objetivo profissional. Tá? Objetivo profissional. Trabalhar na Rocket City em
Vamos colocar aqui, fevereiro de 2022, tá? Esse é o objetivo de vida, né? Objetivo profissional, tá bom? Não importa qual empresa, Google, o que você quiser colocar aqui, né? Simplesmente faça uma meta, crie uma meta que ela seja bem definida. O que tá bem definido aqui? Fevereiro de 2022. Quer ser mais definido que isso? Até 15 de fevereiro de 2022, a meta é trabalhar na Rocket City. Ela tem que ser alcançável. Então, será que você começando hoje do zero, você vai conseguir trabalhar na Rocket City em 6 meses? Bom, não sei. Vai depender muito do seu potencial, da sua capacidade e aí de alguns outros fatores externos. Mas você precisa criar uma meta que seja um objetivo que vai te fazer chegar lá mesmo, que vai te fazer suar a camisa todo dia, mas que ela seja bem clara, alcançável, tá? E eu tenho como deixar ainda mais claro. Através, em 2022, através de 8 horas de estudo disciplinado por dia, tá bom? Você pode trabalhar com cores se você quiser. Para trabalhar com cores eu posso colocar uma barra e começar a escrever o nome da cor em inglês. Então, esse daqui eu quero colocar como gray, e esse daqui também eu quero colocar como gray. Agora, esse daqui eu quero colocar como, não sei, orange. Não sei, tá bom? Não sei, vamos colocar como pink. O que eu quiser, tá bom? E aqui, é simplesmente para que você possa ver a flexibilidade que o Notion vai te dar, tá bom? O Notion te dá essa flexibilidade. Tem mais uma coisa, se você quiser deixar as coisas mais agrupadinhas assim, pode também, tá bom? Tá? Tanto faz, tá? O jeito que você vai escolher fazer. Tanto é que, o posts também posso subir com ele para lá, vou selecionar todos eles e vou subir com ele para cá, ó. Tá? Tem as tarefas e tem os posts no futuro, né? Eu tenho que soltar... Eita, olha que legal. E pelo menos já mostrei uma coisa legal pra você. Você viu que eu soltei dentro da página, né? Não era o que eu queria. Mas isso é legal, para que você possa ver essa flexibilidade do Notion. Posso dar um Ctrl Z? Ctrl Z, deixa eu ver se ele volta pra cá. Ctrl Z, ele não voltou. Não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo extrair. Aqui, ó. Aqui já entrou num beco quase sem saída pra mim. Que eu não consigo extrair ele pra fora. Tá? Vamos pensar, não penso que eu consiga. Não consegui também no Ctrl Z. Não tem problema, eu crio novamente. Isso acontece comigo vez após outra, por ser essa ferramenta super flexível do Notion. Acontece esses pequenos percalços, né? E tá tudo bem. Olha lá, pra colocar as coisas uma ao lado da outra, às vezes é meio truncado. Não tem problema. Agora eu vou te mostrar outra ferramenta legal, que é o Duplicate, né? Posso duplicar isso daqui, ele tá vindo do mesmo jeitinho. Do mesmo, tá? Só que o que é que eu queria fazer aqui? O filtro é diferente. O filtro é post, é marcado. Perfeito? Ele apareceu para mim. E aqui nas propriedades que eu quero aparecer, eu quero que ela seja somente o post. Somente. Eu acho que eu não preciso de mais. A não ser que eu queira, tá? Colocar um pouquinho mais, tá bom? Aí disso daqui eu posso vir brincando com a flexibilidade desse layout aqui. Você percebe, então, que assim, é o que você quiser, tá bom, gente? Você é livre para poder brincar com esse Notion do jeito que você achar interessante. Legal? Muito bem. Agora, para finalizar, tá? Isso daqui a gente tá fazendo um dashboard de estudos. Agora, para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre horários e como que eu defino os meus horários, né? Como que eu defino as minhas prioridades e tudo mais. Eu posso fazer isso direto na... Tô pensando aqui, eu posso fazer isso direto aqui no calendário, se eu quiser, mas primeiro eu vou definir ele aqui. Vamos fazer direto no calendário, até como... Não, vamos fazer aqui. Como que eu defino, tá? Eu vou criar aqui uma tabela Create Linked Inline Table. Essa não é para conter muito conteúdo, mas é simplesmente para eu conter alguma coisa para poder explicar para você, tá? Inline Table. Isso aqui é especialmente, vamos colocar assim, ó, cronograma. No cronograma eu quero colocar assim, ó, dia da semana, né? Dia da semana. Então vai ser assim, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aqui eu quero, ao invés de tags, né? Eu posso trocar o campo. Eu vou colocar ele como horário inicial. Eu posso colocar ele como data, mas posso colocar ele como texto, porque nesse caso um texto para mim já faz sentido. Horário final. Tá bom? Texto já é o suficiente. Isso daqui serve para quê? Domingo. Como que eu gosto de olhar o meu domingo? De manhã eu gosto de acordar relativamente cedo e gosto de assistir coisas diversas. Eu não quero muito ficar trabalhando no domingo pela manhã.
Ali após a tarde, eu gosto de pegar a partir das 13. Isso sou eu, tá? Você vai fazer o que você quiser. Até ali umas 21, eu gosto de estudar. Estudar, criar, compor, planejar minha semana. Muita coisa que eu puder fazer a respeito de criar alguma coisa, de estudar, de estar crescendo, eu gosto de fazer. Então, minha semana começa no domingo, tá bom? Já vou definir que sábado eu gosto de descansar, tá? Descansar. É o que eu gosto de definir. Horário inicial. Descansar a partir das... Desde a hora que eu acordar, né? Vamos colocar aqui 7 horas. Desde a hora que eu acordar, eu gosto de descansar. Mas aqui... aqui de umas 20... vamos colocar aqui de umas... Tô pensando no horário, mas de umas 19 até umas 22, tá? Aqui, geralmente eu gosto de dar uma olhada em estudo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu queira descansar o sábado inteiro. Deixa o sábado inteiro pra descansar, tá bom? Segunda, como que é a tua segunda? Como que é a minha segunda? Não sei. Eu vou puxar de uma época que eu estudava pra concurso. Era bem puxado porque pai de família, crianças e tudo mais. Eu tinha que saber manejar bem as coisas. Então eu acordava 4 horas da manhã e levava o meu estudo até 8 horas da manhã, que era o horário que a casa já estava em pé, tá bom? Então era o horário silencioso e pra mim, um cara que me perco o foco com facilidade, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Então aqui ó, horário inicial e horário final, aqui eu já colocaria mais coisas, porque isso daqui seria, eu teria mais horário inicial e mais horário final. Eu colocaria aqui ó, manhã, tá? M de manhã, horário inicial, tá? E horário final. Olha a flexibilidade que o Notion me dá. E à tarde? Como que eu vou fazer à tarde? T de tarde, tá? Inicial. Horário, né? Horário inicial. Tá? E T de tarde de novo. Horário final. O que estamos fazendo aqui? Construindo o melhor que era pra mim. Então, das 8 até mais tarde eu não tinha muito o que fazer. Agora daqui eu pegava, depois que eu almoçava ali por 11h30, de meio-dia, né? De meio-dia até... Tô tentando puxar da minha cabeça como que eu fazia. De meio-dia até as 16, eu acho que era isso, mais um bloco de estudo. Gente, esse estudo extremamente focado. Não tem nada de estudinho meia boca, que eu tô assistindo coisas perdidas, que eu tô perdendo meu tempo fazendo nada disso, tá? Foco, muito foco, beleza? Show de bola. E aí, ó, eu tinha ainda mais uma sessão à noite, tá? N de night, né? Inicial. Enfim... Do jeito que eu quiser escrever aqui, eu vou escrever só inicial, tá bom? Inicial barra final. Pronto. Eu já podia até fazer assim desde o começo, né? Não precisava de tanto campo separado assim, não. Tá? Olha só, essa é a flexibilidade. Poderia colocar inicial, horário inicial e final. Manhã, tarde e noite. Pronto. Manhã. Pronto, assim, ó. Manhã. Olha que bem mais fácil, né? Tarde, noite. Manhã, tarde, noite. Olha, já mudou tudo, né? Então significa que eu posso agora deletar esse campo. E ó, isso que é legal, né? Você tá vendo comigo o Notion em tempo real, a gente manejando ele, fazendo ele do jeito que é melhor. Manhã, então, galera, de domingo eu tenho nada, né? De domingo eu tenho descanso, qualquer outra coisa. De tarde eu tenho das 13 às 21 do domingo, tá? Estudo. Aí, ó, posso colocar, posso ser ainda melhor, posso elaborar melhor das 3 às 17. Das 16 eu vou dar uma descansada, das 19 às 22. Olha como que eu posso elaborar melhor os meus horários se eu fizer assim dessa forma, tá bom? Significa que as brechas que eu tenho de tempo aqui, de descanso, eu posso colocar outras coisas para eu dar uma relaxada, tá? Das 4 às 8. À tarde eu tinha do meio-dia até as 16. Opa, do meio-dia até as 16, tá? De estudo. E à noite, gente, como que eu fazia, tá? Isso funcionava pra mim. Das 18 até as... Pra eu poder desligar, eu fazia das 18 às 19h30, mais ou menos. Porque depois eu usava um horário pra eu poder dar uma desligada na mente. Geralmente, nesse horário aqui, ó, era revisão de conteúdo. Geralmente, tá? Nesse daqui, na primeira hora era revisão. O restante não. Então aqui eu posso ir mexendo aqui do jeito que eu quiser, tá? Se eu quiser colocar o campo aqui descrição, ó. Descrição, aí eu posso falar, né? Tá? R igual a revisão. Tudo bem? Pronto. Aí, gente, cada dia é um dia, né? O que eu fazia? Na quarta-feira, o horário da tarde, o horário da noite, na quarta-feira, eu fazia como descanso. Eu não pegava pra fazer nada, tá? Eu aprendi, tá? Eu aprendi, ó, vou descansar vocês aqui, tá? O que eu aprendi, gente? Descanso é fundamental pro aprendizado.
Então, eu ficava meio confuso porque eu via pessoas que estudavam pro concurso por anos, tá? As pessoas estudavam anos e todas, assim, todas que pelo menos diziam, falavam que estudavam de 12 a 16 horas por dia. Eu falava, meu Deus, não é possível. E que não tinha vida social, não saía com os amigos e tal. Pra mim, eu fui descobrindo outra coisa. Tanto é que, assim, eu vou até contar pra vocês. Eu estudei durante 1 mês e meio, alguma coisa assim, no máximo 2 meses, porque eu peguei muito tempo. Um mês foi só pra poder estudar técnicas. Só pra poder afiar o machado. E 1 mês pra eu cortar a árvore, que seria pra eu estudar igual eu tô mostrando aqui. 1 mês pra eu estudar e passei no concurso. Um concurso de matérias que eu não fazia ideia, tá? Direito, puxando ali coisas que eu nunca tinha estudado e coisas que eu precisava de muita revisão, tipo português, matemática, eu precisava de muita revisão, tá? Então, o que eu aprendi sobre revisão, tá? Sobre descanso, que isso é fundamental. Sono fundamental. Por isso que eu mudei minha rotina aqui, tá? Eu falei assim, talvez eu esteja errado, talvez eu esteja equivocado, talvez eu não seja uma pessoa noturna, ou talvez eu até seja, mas para esse projeto eu vou arriscar uma coisa diferente. E para mim eu descobri que valeu muito. Não quero dizer que todos vocês têm que fazer exatamente do jeito que eu tô fazendo. Por quê? Porque vamos supor que você é uma pessoa que trabalha das 8 às 18. Se você trabalha das 8 às 18, acabou, seu horário tá bloqueado das 8 às 18. Você vai ter que puxar o horário diferente aqui, você vai ter que puxar, quem sabe, aqui umas 6 da manhã, até tal horário nas 8 não é bom, você vai ter que puxar umas 5 da manhã, até você estar no trabalho, eu coloco umas 7 pra você poder se preparar pra ir pro trabalho, certo? E de tarde, morreu, você vai ter que puxar aqui à noite, de umas 17, de umas 18h30 que você chegar em casa, tá? De umas 18h30 que você chegar em casa até umas 21h30, tá? De revisão do que você estudou aqui das 5 às 7. É o horário que você tem. Então é o que você vai ter que fazer, tá bom? Então cada um vai ter que fazer conforme pode. E aqui você não poderia de tarde, né? Aqui você não poderia de tarde. E assim você vai analisando a tua semana e como que você vai fazendo. E deixa o do trabalho porque você tem que alimentar a tua família, tu tem que trabalhar, tá tudo certo. Só que se você olhar bem o seu tempo, você vai ter espaços de tempo para você encaixar o teu estudo e aí vai depender da tua prioridade. Tua prioridade é assistir aquela sériezinha ou tua prioridade é estudar para você ir pro próximo nível? Ou tua prioridade é ficar na cama um pouquinho mais, né? Eu quero ficar na cama um pouquinho mais, é gostoso rolar aqui na cama, só mais 5 minutos. É sua prioridade. No final das contas é isso. Pode ser dolorido de ouvir, mas é a verdade, tá bom? Tudo isso, você está vendo que você está montando conforme pra você, tá bom? Vamos dar aquela revisada pra gente fechar o vídeo? Então, ó, coloquei só uma frasezinha que você pode ir mudando todos os dias, caso você queira, alguma coisa que você queira pensar, até você mentalizar, até fazer parte de você, coloca aqui. Pode ser um verso bíblico, quem gosta de Bíblia. Versos bíblicos, ó, eu vou até não gosto muito de Bíblia, nem sou um cara religioso. Pega Provérbios, e Provérbios ele vai de 1 a 31, pega o provérbio do dia, dá uma lidinha e procura qual daquelas frases do provérbio do dia fez mais sentido pra você e escreve aqui. E durante o dia, enquanto você estiver voltando pra cá, lê de novo. Se você não for uma pessoa transformada depois de um certo tempo, só pelas palavras que tá sendo dita ali, pode me cobrar. Porque não tem como, as palavras que são ditas ali são por um homem chamado Salomão, o homem mais rico da história. Não existirá ninguém mais rico do que Salomão. E claro, ele era religioso, tá tudo certo, né? Obviamente, porque ele faz parte do cânon bíblico, mas ele tem sabedorias nesse provérbio que não é só dele, tá? Os provérbios não é só dele, mas tem muitas coisas ali que ele colocou também, tá bom? Então vai fazer sentido. Você vai fazer seu método de foco, estudo e concentração, pra mim chama-se Pomodoro. Você escolhe o que você quiser. Você vai estudar quantas matérias pra você começar a fazer sentido. Você não vai estudar o que eu estou sugerindo aqui, porque tem gente que 3 matérias é muito pra começar e às vezes uma só é o suficiente, um assunto só JavaScript, só HTML, só o CSS, não importa, um assuntinho só. Pro começo tá ótimo, depois você vai forçando mais e não termine o dia sem fazer um conteúdo. Pode ser um modelo de blog. Mas que eu não sei escrever ainda. Tira os empecilhos da sua vida, por favor. Tire as desculpas da sua vida. Eu tô falando pra você fazer. Vai e faz. E depois você vê se você sabe ou se você não sabe. E depois você vê o que você pode melhorar, o que você pode melhorar. Mas vai e faz. Ainda que você bote imagenzinhas, que você bote um passo a passo do que você entendeu, que você bote somente palavras que você entendeu, somente pequenas linhas que você entendeu, porque quando você voltar e precisar revisar, né, que o seu horário de revisão, você vai colocar aqui qual é o horário de revisão, a revisão, ela não é em cima de todo o conteúdo de novo, ela é em cima do que você botou pra revisar, do que você colocou ali, e aí você vai esquecer algumas coisas, aí você vai ter que puxar e trazer mais coisas pro seu material de revisão. Claro, isso é um momento para outro estudo, para outro vídeo sobre técnicas de estudo, tá? Isso aqui, a ideia é criar o cronograma, técnicas é outra coisa.
Bote bem claro o seu objetivo profissional e repita todos os dias, olhe todos os dias, porque isso daqui é o fator disciplina, não é o fator motivação, né? Frase não é pra te motivar, objetivo não é pra... motivar por motivar fica difícil, porque tem dia que a gente não tá motivado. É o fator disciplina. Eu preciso chegar lá, e pra eu chegar lá eu preciso tomar ação hoje, não pode ser amanhã, tem que ser hoje, beleza? Tarefas, você vai colocar as tarefas diárias do seu dia. Se você definir um dia antes, melhor ainda, porque você acorda bem mais tranquilo, bem mais tranquila. A primeira hora do seu dia deve ser para você consumir o melhor que você puder. Então, antes de você dormir, coloque as tarefas do próximo dia. Aqui já não é mais tarefas, aqui são os posts, né? São os posts que você vai colocar aqui. Ou seja, o conteúdo que você está criando. Aqui é onde você vai clicar e adicionar o que você quiser. Então você pode planejar a sua semana. Chegando no domingo, você pode daqui para frente já planejar toda a sua semana, tá bom? Todinha ela. Você pode colocar o conteúdo aqui e aqui você tem esse date para você colocar. O date, você pode colocar o include time, tá? A hora que você quiser colocar e o end date se você quiser. Além do mais, você pode colocar reminders, que isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma das coisas mais fantásticas do Notion, tá? Então, vou colocar aqui que isso é uma sexta-feira. Na sexta-feira, às 7 da manhã, que é o horário que eu tenho para estudar, 7 horas, tá? Esse conteúdo aqui, ele tem que me avisar com 5 minutos de antecedência. Ele tem que tocar, e ele vai tocar no meu computador, se eu tiver ele aberto, ele vai tocar. Se eu tiver com um aplicativo no meu celular, ele vai me mandar notificação, tá? E esse aqui é mais um estudo que eu vou ter que fazer, o que é banco de dados. Eu quero estudar só sobre banco de dados, tá bom? E aqui, ó, mas aí depois você vai vendo, que você vai anotando as coisas aqui, a página e tudo mais, tá tudo certo, tá? Ah, sim, claro, você pode colocar a tag banco de dados, né? Banco de dados, tá bom? Criou a tagzinha, ele é banco de dados, pode ser com JavaScript ou não, tanto faz, mas já tá aqui, ó, tem um horário setado, tá? No seu cronograma, nada a ver, né? Nada a ver. A sua base de dados, ele já vai estar aqui, na base de dados, tá vendo? A base de dados você vai ver que ela vai virar uma confusão depois de um certo tempo. Por isso que é bom você separar tudinho, tá? Separar por data, sim, separar pelos posts. Terminou o post, aí você pode trazê-lo, você pode simplesmente colocar o dia que você terminou ele, tá? Então você terminou ele aqui, ó, você arrasta ele pra cá. Pronto, ele vai ficar aqui ainda, só que você pode ter um desmarcar, ó. Puf, desmarcou. Já tá feito, tá publicado, beleza? Terminou teu conteúdo, né? Você já tem aqui, criou o resumo da matéria, já tá tudo certo. Pô, criou o resumo aqui, né, junto com o post. Beleza, né? Ele tá aqui em task, você pode vir aqui em task e você pode retirar o task daqui. Tá bom? É assim que funciona. Ou então, até o task você pode deixar como um checkbox, se você quiser, porque daí fica facinho pra você marcar, né? Marcar e desmarcar. Bom, enfim, a flexibilidade é contigo. Então, te mostrei como você pode criar esse painelzão. Então, todo dia você vai marcar, antes de terminar o dia você vai desmarcar, antes de terminar o dia você vai fazer esse limpa, né? Pô, terminei as tarefas do meu dia, tá tudo certo, vou fazer o limpa aqui, vou olhar meu cronograma de amanhã, vou botar minhas tarefinhas de amanhã, dependendo do conteúdo que eu vou querer estudar, já vou definir minhas tarefas, já vou definir meu post de amanhã, né? Pelo menos deixar ele criadinho aqui e show de bola. E ó, dá-lhe estudar, vai marcando tudo que você puder, pega imagens, pega vídeo, anexa nas páginas. Gente, você pode anexar tudo aqui. Qualquer tipo de print de tela, qualquer tipo de vídeo, anexa tudo aqui. E depois, quando você for montar o teu post, você vem e estrutura bem bonito, como se estivesse mostrando pra alguém, ensinando pra alguém, porque isso vai te fazer lembrar, eu não lembro se isso daqui tá certo, se é certo eu escrever isso, vai lá e escreve. Você pode escrever, você pode colocar imagem, pode colocar um pedaço de código, tanto faz. Daqui pra frente é com você, tá? Então eu te passei mais ou menos como funciona o meu cronograma. Eu não uso esse modelo que eu tô te mostrando de dashboard, eu simplesmente fui criando as coisas aqui contigo, tá? O meu modelo de dashboard inclui o calendário com as horinhas, inclui muito esse carinha aqui, tá? Essa base de dados principal. Só que a minha base de dados principal, ela é gigante, tá bom? Ela chama-se aqui, ó, eu vou botar aqui pra você dar uma olhada comigo, tá? Harvesting. É como se eu estivesse fazendo uma colheita, né? De todo o conteúdo que existe no mundo. Tá bom? Tipo assim, eu vou abrir um deles aqui, ó. Eu vou abrir esse aqui, por exemplo, tá? Então, eu puxei um conteúdo da internet, ele anexou aqui pra mim, todo o conteúdo da internet, eu tenho tags, eu tenho 11 propriedades aqui, ó, descrição, data, se é lixo ou não, tipo, eu achei um negócio, é mó porcaria, garbage, é lixo, ixi, nada a ver. Eu já marco aqui pra depois jogar fora, né, entendeu? Se eu já consumi ou não, se ela vale nutrientes, né? Se ela... Pô, o negócio é bonzão, cara. 5 nutrientes aqui eu coloquei, tá? Então, eu fiquei viajando aqui em várias coisas que dá pra colocar, tá? Fora que dá pra fazer tabela ligada, uma tabela linkada com a outra.
um conteúdo linkado com a outro, que são relacionamentos dentro de tabelas no Notion. Aí a viagem do Notion é outro momento, viaja depois. O grande lance é, com esse simplesmente com a coisa que funciona pra você, que não é muita coisa, gente. Eu não botei aqui muita coisa, tá? Não botei mesmo. Porque assim, ó, tem muito que você pode fazer. Eu coloquei um mínimo. Estudar com foco, né? Estudar o suficiente para que você possa conseguir revisar e aquilo fazer parte da sua vida e se organizar para que a disciplina fale mais alto do que a disciplina fale mais alto do que a motivação. É isso que eu quis deixar pra vocês, eu espero que vocês gostem. E se você precisa de conteúdo pra você alimentar isso daqui, vai no Discover da Rocket City. São cursos gratuitos que você tem ali no Discover, que simplesmente você vai entrar lá, olhar qual que você quer, você vai colocar no cardzinho aqui, vai planejar e vai estudar. Com o tempo você vai melhorando cada vez mais, você vai vendo assim, não, eu consigo estudar ainda mais horas, eu consigo estudar ainda mais conteúdos, eu vou colocando aqui de 3 matérias, eu consigo meter 6. Tudo bem, se você conseguir fazer com qualidade, para que as revisões façam sentido, tudo bem, aí você tá no caminho certo. Eu espero muito que você consiga ir pro próximo nível. O link do Discover tá na descrição, é rocketcity.com.br, você faz seu cadastro lá, entra no Discover, plataforma gratuita. Boa sorte, um abração do Maicão, até o próximo. Tchau, tchau.